Então, dando continuidade aqui, pessoal, a gente vai jogar nossa task aqui para o in progress, dizendo que a gente vai dar início a essa tarefa, né? Feito isso aqui, eu já vou converter ela para uma issue, para relacionar o nosso projeto. Também já vou fazer o assign de quem vai desenvolver essa tarefa, né? Poderia colocar labels, entre outras coisas mais. E também já vou fazer aqui a criação do branch específico para essa tarefa. E seguindo o nosso padrão, vai seguir o nome do usuário, ou a abreviação até do nome do usuário, né? No caso não seria TSIGP, poderia usar inteiro, mas fica um pouco grande. Então estou abreviando aqui para Marksal. E seguindo aqui do tipo, né? É uma refatoração, né? Então refactor, a issue e a descrição, né? Seria refactor to OO, ou to, ou para orientação a objetos. Né? Então já vou criar aqui a branch, copiar esse comando, né? Só vou copiar o de baixo. Na verdade nem precisaria copiar ele, né? E vamos lá para o VS Code para a gente dar início à execução. Ou melhor, a refatoração. Então aqui no terminal vou dar um git branch para ver que estamos no branch main, né? E vamos garantir que o branch main está atualizado, um git tipo orange main para atualizar ele, né? Sempre tem que lembrar de atualizar. Então um git fetch orange para trazer as últimas modificações, adições de branch no sistema, né? E aí a gente pode fazer o checkout para esse novo branch para dar então o início da refatoração. Então aqui o git checkout para @marksal, refactor, issue 13. Opa. E agora a gente já está no branch em específico, né? Aqui eu já tinha usado o sistema, né? Então aqui ele está ainda considerando esse arquivo, lembrando que é uma tarefa que vocês vão fazer, né? Ou já fizeram, né? Quando estiverem assistindo esse vídeo. Por isso que ele mostrou aqui esses arquivos modificados. E também no read é só corrigir aqui o ignore HTML folder para ignorar essa pasta HTML, só corrigindo para ficar HTML. Então vamos lá para o desenvolvimento. Então o que primeiro a gente vai fazer é o desenvolvimento refatorar a parte do create. E começando pela definição do modelo. Se a gente olhar o nosso sistema create, ele é dividido em duas partes, né? Na verdade, a criação de um registro é dividida em duas partes, onde a gente tem o new para carregar o formulário, onde eu vou preencher os dados, onde o usuário vai preencher os dados. E também temos aqui a parte realmente da ação de criar o objeto no sistema. Objeto não, ou registrar o problema, no nosso caso ainda no arquivo de texto, que posteriormente a gente vai migrar aqui para o MySQL. Então eu preciso primeiramente de um modelo para o nosso problema. Então para isso a gente vem aqui na pasta app, vai criar uma pasta chamada models. E se a gente de dentro da pasta model, a gente vai criar aqui o nosso modelo chamado problem.php. Então aqui por convenção a gente vai usar o mesmo nome da classe, .php, para ter a classe que contém a lógica necessária do problema. Por enquanto aqui o padrão do nome dos modulos eu vou deixar em minúsculo, mas quando a gente incluir o composer para fazer os includes automáticos para nosso sistema e também gerenciar ali a dependência, por enquanto, do PHP Unity, quando a gente trabalhar com os testes, a gente vai ver que esse padrão muda um pouco, aí o model fica em maiúsculo, mas aí no momento apropriado a gente discute melhor essa parte. Então vamos lá. Primeiramente eu vou criar a classe necessária, né? Então vai ser class problem, nome da classe. E a nossa classe, primeiramente a gente vai definir os atributos dessa classe, né? Então se a gente pegar aqui e definir o construtor, através do public function _construct, a gente sabe que dois atributos podem ser passados para o construtor. No caso, o título, né? Então vou deixar aqui o title. E também vou deixar com valor default vazio para o construtor, caso a gente queira criar um objeto sem informar nenhum atributo.
E além dele, a gente também vai ter um atributo do tipo inteiro, que vai representar o ID do nosso problema. Então, aqui só vou reorganizar um pouco esse fechamento. Além do nosso construtor, a gente lembra que se a gente olhar o create, a gente tem uma array que manipula os erros, né? Então a gente poderia ter também um atributo para manipular os erros ou gerenciar esses erros do problema. Então aqui vai ser um private array. Eu vou chamar de erros e seu valor inicial vai ser uma array vazia, né? Um estado inicial. Feito isso, a gente pode definir os atributos do nosso objeto. Então vou usar aqui os métodos gets e sets para os atributos do nosso objeto. Então, vou dizer aqui public function set title. E aí a gente vai ter o title. E aqui a gente poderia fazer this title recebe o parâmetro title. Lembrando que é bom a gente definir os tipos quando possível, né? Então, por isso o string title. E aí a gente vai fazer o get também, public function get title. Ele vai retornar uma string também. E aqui simplesmente this return this traço title. This arrow title, né? Também vamos fazer a mesma coisa para o id. Public function set id. E aqui vai ser um inteiro id. E this arrow id recebe o parâmetro id. Ou melhor, o atributo id recebe o parâmetro id. Então aqui a gente tem os nossos atributos do nosso objeto. Para a gente fazer o create funcionar, a gente precisa retirar essa lógica que está aqui, né, do salvamento e jogar para o model, né, que é a nossa primeira parte, né, fazer o create funcionar. Para isso, eu vou criar aqui um método chamado save, public function save. E o que esse método vai ter? Ele vai ter aqui essa parte, que abre o arquivo e salva o título do objeto no arquivo. Então vamos lá, coloco essa parte aqui. Eu vou melhorar um pouco esse código. Vou tirar esse define daqui e vou criar uma constante para essa classe. Então criar uma constante aqui chamada dbpath também. Depois a gente pode até melhorar mais essa questão da constante, mas aqui vocês já vão perceber que a única vez que eu vou definir essa variável vai ser aqui. E não preciso repetir mais em outros lugares que usarem esse objeto, então já traz uma vantagem para nós essa questão do uso da orientação a objetos. Então aqui tem o nosso save, que salva um objeto no nosso arquivo, mas ainda não faz as validações. Então nosso próximo passo aqui é mudar o create para, ao invés de fazer todo esse código, ele usar o save para isso. Então eu vou deixar esse código aqui comentado, só para a gente poder comparar visualmente aqui, depois a gente apaga. Então aqui essa primeira parte ainda se mantém. E eu vou precisar fazer o seguinte, definir aqui um problem, que vai receber um novo problema. E para esse problema eu devo passar o title, ou melhor, né, um title para ele. E esse title tem que vir de algum lugar, né? Então esse title, na verdade, se a gente olhar, ele vem do post. Então vou aproveitar esse código, claro, que é o que a gente já fez. Só que aqui não vou se chamar de problem, né? Eu vou chamar agora de parâmetros, né? Que seriam os parâmetros que foram passados. E aqui eu vou pegar diretamente, né? Para não precisar definir mais uma variável, parâmetros title. Então eu consigo pegar aqui o parâmetro para o título do nosso problema, né? Então problem title params. Só percebam que
ele está indicando um erro, né? Porque se a gente ia passar o mouse aqui, ele fala expect two arguments found on one, né? Ou seja, aqui ele diz que esperava 2 argumentos e encontrou um. Porque na verdade a gente não vai passar o ID, e o ID a gente vai deixar como default -1, porque no momento de criação ainda não existe um ID para esse problema. Por enquanto a gente está trabalhando o ID, o index, o ID do nosso problema como sendo o index ou o número da linha no qual ele está registrado. Mas para um novo problema esse ID não existe, então eu vou deixar aqui default para o ID -1 e com isso ele já vai, não vai parar de reclamar aqui. Só que para essa classe funcionar, a gente precisa fazer o require do arquivo que ela contém, porque ele não é carregado automático. Então aqui eu vou fazer o require do /var, /ww, /app, /models, /problem.php. Então assim ela já fica disponível para o nosso uso. E aqui digamos que o nosso problema, que o nosso save, por enquanto ele só salva, mas e considera que está tudo certo, né, porque não tem a validação. Então eu vou retornar true para dizer que está ok, foi salvo o objeto. Posteriormente a gente já faz a validação deles. E como que ficaria o nosso código aqui? Agora a gente tem a instância do objeto, a gente vai fazer um if, para o caso dele salvar com sucesso, né? Então eu vou fazer se problem foi salvo, quer dizer que ele registrou o problema para nós. E aí o que a gente faz quando ele está salvo com sucesso? Ó? A gente redireciona para o problems. Caso contrário, o que está sendo feito? Caso contrário, ó, a gente define novamente o title e carrega a visão do novo. Carrega o view, ou seja, o formulário para o formulário de criação do problema. Então apresenta os erros, né, no caso, quando eles existirem. Então aqui a gente tem já nosso sistema abreviado para trabalhar com o salvamento sem considerar os erros. Vamos testar para ver se isso funciona, se a gente precisa ainda de algum ajuste. Então estamos no index, vamos aqui para o new. Por enquanto nenhum problema, só voltar no index aqui, ó. Temos 3, 4 registros, vamos fazer um novo registro. E vamos registrar para ver o que acontece. E aí deu um erro. Sim, ó, a constante dbpath não existe, né? Por que será que desceu erro? Se a gente olhar o nosso problema, na verdade é interessante a gente ver aqui, ó, aonde que deu esse problema, na linha 32 do problem.php da pasta models. Então nessa linha aqui, 32. Porque aqui a gente está trabalhando com uma constante da classe e a gente precisa do self para chamar essa constante. Então ficaria self, db, path, dp underline path. Então vamos voltar aqui e tentar salvar novamente. E agora ele foi registrado com sucesso. Então essa parte do create já está ok, a gente já consegue criar o nosso objeto usando aqui a orientação objetos. O que não está ok ainda é a gente fazer a validação de erros que a gente precisa validar e apresentar esses erros de uma maneira orientada a objetos.